Deixa eu dizer uma coisa para você que acha que o dia mau é o dia que você não quer falar com ninguém, que você quer correr para a cama, você quer se isolar. Está errado. O dia mau é na presença de Deus. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que todos tenham uma manhã abençoadíssima. E espero que todos estejam bem. Cadê o pessoal que viajou para São Paulo? Deixa eu ver quem está aqui hoje. Nossa, tem muitos valentes aqui. Vocês chegaram agora às 5 horas, né? Perto das... 6h30. Agora há pouco. 6h30, gente? O seu ônibus chegou. Cada ônibus foi chegando no horário, né? Olha, não vieram todos juntos? Então, eu cheguei 2 horas da manhã. Então, já estou avisando que hoje está perdoado os cochilos. Hoje está perdoado os cochilos. Então, os valentes que estão aí, se porventura a coisa apertar, porque eles passaram a noite inteira na estrada, gente. E eu saí de São Paulo, já era, acho que perto das 9h30, uma coisa assim. A hora que eu saí na rodovia, era umas 9h30. E foi um dia intenso, né? Um dia inteirinho. Começou cedo, logo de manhã. E tem uma galera que não voltou, né? Quem foi de carro, tá uma galera que ficou lá. Então, deve vir hoje. Por isso, a palavra de hoje é bem oportuna. Leia aqui, 1, 2, 3 e... Superação. Superação. Começa já pelo culto, superação. Superação. Divide aqui. Deriva daí. Porque para superar você tem que ter uma superação. Para superar você tem que ir com ações acima do normal, acima do comum, acima do natural. Então, grave a palavra. Você é conhecido por aquilo que supera no dia mau. Olha para quem está do seu lado e fala: você é conhecido por aquilo que supera no dia mau. Sabe por quê? No dia mau sai aquilo que está dentro de nós. Sai desânimo, sai superação, ou pode sair reclamação, pode sair murmuração, pode sair abatimento, pode sair desânimo. Aqui que está o nosso ponto. As pessoas são conhecidas, você é conhecido por aquilo que você supera. Ou não. Ou você pode ser conhecido por aquilo que você é vencido. Geralmente, na Bíblia, alguns são conhecidos pelo que foi vencido, por aquilo que o venceu. Outros são conhecidos por aquilo que venceu. Então isso é muito sério e nós precisamos tratar isso com muita seriedade. Efésios 6:13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais
Diga comigo, resistir no dia mau. E depois de terem ou de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Não, vou repetir. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais, porque sem armadura dificilmente alguém vai conseguir resistir o dia mau. Não estou te contando história, você sabe disso. O dia mau todos nós passamos, o dia mau chega para todos. Resistir no dia mau é um desafio, porque tem uma palavra muito parecida com resistir que pode assumir o lugar: desistir no dia mau. Desistir no dia mau, você será conhecido por aquilo que te venceu ou por aquilo que você venceu. Agora, resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo. Tudo o que, bispo? Não sei. O dia mau chega para cada um de alguma forma. Ou pode chegar em áreas diferentes na vida da gente. Mas seja qual for a área, você tem que resistir e vencer. Olha como diz: depois de teres vencido tudo, permanecer. Lê aqui embaixo, por favor. Permanecer o quê? Inabaláveis. O que significa inabaláveis? Que não se abala. Ah, bispo, não é fácil. Com certeza não. Como a gente escuta continuamente, né? Se fosse fácil, estava todo mundo vencendo e superando. Não é verdade? Porque não é fácil. São desafios. Então, todos nós, às vezes nós precisamos de um milagre, outras vezes de um processo. Diga comigo, às vezes nós precisamos de um milagre, outras vezes de um processo. Às vezes vai chegar um momento que você vai precisar de um milagre. Outras vezes Deus não vai operar um milagre. Você precisa de um processo. E aí, durante o processo nós vivemos milagres, pois ao passar por eles, ou por ele, nós desfrutamos diariamente do favor de Deus. O processo é para crescimento. O Senhor deseja que nós tenhamos uma vida progressiva. Por isso Ele permite que nós venhamos passar pelo processo. O processo é desafiador. O processo do crescimento, por exemplo, ele é desafiador. Agora, nós nos submetemos a Ele, em Deus, buscando entendimento de muitas coisas, daquilo que Deus está trabalhando conosco, e nós somos transformados no dia a dia. Nós vamos crescendo no dia a dia. Você sabe que tem pessoas que, dentro do processo, existem pessoas que saem melhor, mais crescidas, mais maduras, outras saem piores. Azedas, mal-humoradas, amarguradas, rancorosas. Então, o Senhor não pode confiar coisas grandes nas mãos de pessoas, olha a palavra que eu vou dizer, hipersensíveis. Ou pessoas que mantêm hábitos negativos, prejudiciais à vida espiritual, que não glorificam a Deus. Você sabe que nós temos hábitos, vícios, muitas vezes até os pecados de estimação, ou os hábitos nocivos de estimação.
E muitas vezes Deus trabalha dentro do processo para eliminar isso de nós, para tirar isso de dentro de nós. Porque senão não podemos crescer e usar aquela frase que nós usamos continuamente, eu acredito que a vida é feita de fases, e nós não podemos ir para a nova fase com os hábitos nocivos, as atitudes nocivas da fase que estamos. Então nós precisamos eliminar, e é dentro do processo que nós vamos eliminando isso. Deixa eu falar um pouco com você, a gente escuta bastante falar sobre o processo da borboleta, né? A borboleta começa a sua vida como um ovo, que é depositado pela borboleta adulta em uma planta adequada para a alimentação da futura lagarta. O ovo pode levar alguns dias a semanas para eclodir, dependendo da espécie e das condições ambientais. Após a eclosão, a larva, comumente conhecida como lagarta, emerge do ovo. A lagarta se alimenta ferozmente para crescer e acumular energia. Durante essa fase, ela passa por várias trocas de pele à medida que cresce. Quando a lagarta atinge o tamanho máximo, ela entra no estágio de pupa. Nesse estágio também chamado de crisálida, a lagarta se transforma internamente em uma borboleta adulta. Esse processo ocorre dentro de uma casca protetora, que pode ser uma crisálida rígida ou um casulo feito de seda. Finalmente, a borboleta adulta emerge da crisálida. No início, as asas são úmidas, quer dizer, murchas, mas elas se expandem e endurecem com o tempo. Você está contando a história da borboleta? Não. Está entendendo ou não? Não estou contando. Estou trazendo a você uma reflexão do que acontece conosco. O processo, muitas vezes, é esse aqui, ó. Difícil, árduo, duro. Do ovo, uma lagarta. Da lagarta passa por um processo, vai para o casulo. Do casulo passa um tempo dentro desse casulo, sendo formada e gerada a transformação, até nascer a borboleta. Quando nasce a borboleta, como falamos, o início das suas asas são úmidas, murchas, e ela se expande e endurece com o tempo. Após o período de descanso, a borboleta adulta começa a procurar alimento e parceiros para a reprodução, completando o círculo da vida. O processo da lagarta é essencial para a transformação de uma linda borboleta. Repita isso comigo: o processo da lagarta é essencial para a transformação de uma linda borboleta, ou para uma linda borboleta. E aí voar, né? Todo mundo quer voar, mas não quer passar pelo processo. Todo mundo quer voar, quer se transformar numa linda borboleta, mas muitos, quando entram no processo, entram no casulo e não quer sair de lá. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Sabe aqueles conflitos internos? Sabe aquelas guerras internas? Sabe aquelas dores internas? Aí a gente vai buscando e vai dizendo assim: não, mas eu tenho razão para isso, porque eu tenho sido injustiçado, eu passei por tantas dores, eu passei por tantos desafios. Aprendam uma coisa, é uma coisa que a gente tem que romper definitivamente. Preste atenção no que eu vou dizer para você, isso tem que entrar dentro de você. Muitas vezes você não vai receber aquilo que você merece de homens. Você não vai ser
honrado, reconhecido, justificado por homens. Você não vai receber, talvez, aquilo até que, naquele momento, você acredite que você mereça. Aí esse é o teu processo. E aí eu estou sendo injustiçado. Eu estou sendo desprezado. E Deus está trabalhando para formar a borboleta. Deus está trabalhando para você crescer nele. Deus está trabalhando para você ter um relacionamento com Ele. Deus está trabalhando para tirar desse processo de ser simplesmente uma lagarta que vive se arrastando no chão. O que a lagarta faz? Se arrasta. O que a borboleta faz? Voa. Você quer se arrastar ou quer voar? Então passa pelo processo. Porque lagarta não sai do chão. Lagarta vive no chão, se rasteja. A borboleta se transforma, ou é uma lagarta transforma, que passa por essa transformação e se torna um ser incrível, lindo, que voa. Muitos cristãos acreditam erroneamente que as coisas acontecerão por mágica. Não vão acontecer por mágica. Sem a necessidade de cooperar com Deus com as devidas mudanças. Não, nós somos cooperadores de Deus. Diga assim: eu sou cooperador de Deus. Então, quanto mais rápido nós entendemos isso, mais rápido nós passamos pelo nosso processo, mais rápido nós crescemos, mais rápido. Às vezes a gente só quer, como eu disse no começo, presta atenção, deixa eu voltar lá, bispo, eu preciso de um milagre. Às vezes não vai acontecer o milagre que você precisa. Às vezes o milagre que você acha que você precisa é um processo que Deus precisa trabalhar. Está entendendo ou não? E às vezes entra até para alguns assim, bispo, mas isso é desanimador. Não, mas mesmo que eu receba um milagre, eu continuo como lagarta. Então eu preciso passar pelo processo para me transformar numa borboleta. Eu preciso passar pelo processo para evoluir, crescer. É muito comum a gente ouvir as pessoas pedindo a Deus, pedindo ao Senhor Jesus para colocar a pessoa certa no seu relacionamento, ou o emprego certo, mas a primeira coisa a se fazer, diga comigo, é se tornar a pessoa certa. Sabe, a gente fala assim: Senhor, coloca a pessoa certa no meu caminho, mas espera aí, eu já sou a pessoa certa? Senhor, abre uma porta grande para mim. Senhor, me abençoa, me dê o emprego certo, me dê as pessoas certas. Espera aí, mas se eu não for a pessoa certa, eu vou estragar o processo. Está entendendo ou não? Porque eu preciso ser a pessoa certa. Porque se eu não for a pessoa certa, eu posso estragar o que tem tudo para ser uma bênção. Por isso que é preciso o processo da lapidação. A gente passa por muitas coisas na vida. Você já viu que quanto mais você é decepcionado por pessoas, mais você se pega inconscientemente já num processo de autodefesa? Já prestou atenção nisso? Eu fui ferido por muita gente, então você já está armado. Esse aqui vai me ferir também. Eu preciso me proteger antes que eu seja ferido outra vez. Antes que me firam novamente, eu preciso estar preparado para isso, porque eu não vou deixar que me firam novamente. E a gente está sempre armado, por conta de todas as dores que passamos. Mas se nós não tivermos cuidado, isso nos impede de nos relacionarmos com Deus, de passar pelo processo com Deus, porque biblicamente, eu vou falar aqui hoje, eu estou seguindo aqui, mas eu vou chegar num personagem bíblico ou alguns personagens bíblicos, para entender isso aqui, ó. Lê essa parábola de novo. Espera aí, se eu estou com dor,
Se eu estou aflito, se eu estou ferido, se eu estou magoado, se eu estou ferido internamente, emocionalmente, eu preciso de... E aí eu tiro força da fraqueza? Eu me esforço na batalha? É a hora de crescer? É Deus empurrando para crescimento? Para evolução? Para uma maturidade maior? É como a caminhada de um bebê na fé. A caminhada de um bebê na fé é semelhante, né? Você creu no Senhor Jesus, aceitou o Senhor Jesus com sinceridade de coração, mas não é o suficiente, ainda há um processo a ser concluído até chegar à maturidade espiritual. É verdade ou não é? Então, peraí, aceitei Jesus como meu Salvador, amém, louvado seja Deus, mas e agora? Eu preciso começar a me alimentar para crescer. A única fonte de alimento para o homem espiritual é isso aqui. Está entendendo? Se eu não me alimento, eu não cresço. Se eu não me alimento, eu não vou me tornar um adulto espiritualmente. Tem muitos meninos espiritualmente de 30, 40, 50, 60, 70, porque nunca cresceu. Está entendendo? Tem muito menino de cabelo branco na igreja vizinha ali, ó. Aqui não, aqui só tem gente madura, né? Tem mais na igreja vizinha aqui, ó. Tem umas igrejas aqui para trás, então lá tem bastante menino de cabelo branco. Aqui tem mais gente madura, não é? Sim ou não? Mas está entendendo que quem nasce tem que crescer? Sim ou não? Quem nasce tem que crescer. Tem um processo de crescimento. E o crescimento não é fácil. E espiritualmente falando, a única forma de crescer é crescer em Deus, se alimentando da palavra, evoluindo, tendo experiências, relacionamento com Deus. Senão a gente não cresce. As pessoas que não passam pelo processo de crescimento em Deus, nem fazem as mudanças necessárias, o que acontece com ela? Eu vou te contar o que acontece. Querido, quando aqui não muda, você vai passar pelos mesmos problemas continuamente, mesmo estando na igreja. Quando a gente não cresce, quando a gente não evolui, o que acontece com a gente? A gente não consegue romper, então você começa a passar novamente pelos mesmos problemas. É mais ou menos assim, ó. Você já teve que socorrer alguém com problema financeiro? Já teve ou não? Socorrer alguém com problema financeiro, você precisa muito cuidado. Muito. Porque dependendo da pessoa, o que acontece? Você socorre hoje, mas não vai resolver. Você socorre amanhã, mas não vai resolver. Você socorre depois de amanhã, não vai resolver. Porque aquela pessoa, ela tem hábitos dentro dela que, lamentavelmente, ela vai repetir os mesmos erros. Alguém já viu pessoas que ele tem dívida, ele tem compromisso financeiro, ele ganha um dinheiro, é como se ele não tivesse? Já viu isso ou não? Sim ou não? Ele tem compromisso, ele tem aquele dinheiro que veio às mãos dele, já está comprometido, ele sabe que já está, mas quando vem à mão dele, o que ele acredita? Opa, ganhei dinheiro. Não tenho dívida nenhuma, não tenho compromisso nenhum, não tem ninguém para pagar. Aí o que acontece? Ela vai aumentando cada vez mais os problemas dela. E se você está ali no meio, a gente precisa ter muito cuidado para o diabo não usar pessoas para nos saquear. Porque até que aconteça essa mudança dentro da pessoa, é a conta de socorrer, você vai ter que socorrer de novo. E não importa o quanto você faça. Não importa o quanto você faça. Quem está entendendo? Então, isso a gente pode levar, porque dentro dela não aprendeu a lidar com dinheiro.
Isso é só um exemplo. Isso aí a gente pode ir para outras áreas. Porque tem pessoas que têm outras áreas. É relacionamento, lidar com pessoas. É como aquela pessoa ferida que ela tem uma mania de perseguição. Todo mundo está perseguindo ela. Todo mundo. Incomoda o jeito de olhar das pessoas, porque as pessoas estão olhando para ela. Incomoda o jeito das pessoas falar, porque para ela as pessoas estão sendo autoritárias com ela. Estão querendo impor alguma coisa sobre ela. Então ela está sempre armada. Voltando à história do dinheiro, o que acontece? O problema é que não é falta de dinheiro, mas sim como elas administram, a mentalidade que ainda não foi transformada. Posso fazer uma colocação simples? Simples, sim ou não? Eu, ao longo da minha caminhada, eu vi muita gente. Isso é só uma observação, e uma observação sadia, que são conselhos que eu dou a mim. Tem muitas coisas na vida que eu não fiz até hoje. E eu vou te contar por que eu não fiz. Porque eu pregava para mim e dizia assim: não é o seu momento, não é a sua hora. Não é que eu não vou viver, mas existem outras prioridades. Posso falar uma coisa muito simples que aconteceu comigo? Eu nunca dei uma festa de aniversário para um filho. Festa em lugar nenhum. Vamos contratar um buffet? Vamos contratar. Respeito, não estou falando de quem faz, que tem condição de fazer. O que eu priorizava? Esse dinheiro vai para a poupança deles, para o carro, quando eles completarem 18 anos. Porque eu já vi pessoas fazerem festas caríssimas, de 30, 40, 50 mil, e quando o filho completa 18 anos, não dá conta de dar um carro para o filho. Não era melhor ter passado por esse processo e chega lá, um momento que ele realmente vai precisar, e você se preparou para aquilo? Porque você disse para você: não é a hora, não é o momento. Você acha que eu não gostaria de ter viajado muitas vezes para muitos lugares? Gostaria. Conhecer lugares? Gostaria. Mas eu sempre disse para mim: não é o momento. Temos ainda uma jornada, temos que encaminhar, temos que formar, temos que... Hora que estiver tudo pronto, agora vamos. Respeito quem tem condições. Eu não tinha. Então eu tinha que fazer uma escolha, para não pegar um problema. Está entendendo ou não? Isso é um conselho prático que eu estou te dando. Falando do exemplo da transformação que muitas vezes, e do processo que precisamos passar, da superação, que muitas vezes é uma superação interna. Aliás, toda superação deriva de uma superação interna. Quando uma pessoa supera externamente, é porque ela superou internamente. Diga isso: quando uma pessoa supera externamente, é porque ela superou internamente. É só reflexo do que está dentro. Internamente ela já superou. Está superado, está vencido. Escolha ser a pessoa certa e transformada pelo processo. Vamos lá, Jó foi o homem mais rico do Oriente, desfrutava de uma vida perfeita, bom pai e chefe de família, íntegro, diga comigo, constante, continuista, estável e consistente. Aí, anota essas frases aí, diga comigo: constante, continuista, estável e consistente. Mais uma vez, diga isto. Vamos lá. Diga constante, continuista, estável e consistente. Você precisa disso aqui na vida, gente. Se não tiver isso aqui na vida, você não consegue a superação interna e externa. A gente não consegue, porque nós precisamos dessas atitudes. Vou repetir, volta aí, por favor. Diga comigo: constante. Ó.
Ó, constante, continuista, não para, estável, não oscila, estável e consistente. Tem um alvo? É sim. Lembre-se do que eu disse, você será conhecido pelo que você superou. Jó dependia e cuidava da vida espiritual dos filhos, da família, era um homem presente no seio familiar, oferecia sacrifícios ao Senhor por cada filho, é aquele tipo de homem admirável. Nós lembramos de Jó nas pregações por causa da sua superação. Ele perdeu tudo e superou. Agora, tem uma coisa muito forte na história de Jó, a gente não conhece Jó, o ponto forte de Jó, porque biblicamente Jó era o homem mais rico de onde, gente? Então é só você, vamos atualizar para os dias de hoje, vamos pensar num dos homens mais ricos. Ele não diz que ele era um dos, ele era o. E aí é só você visualizar o tamanho da riqueza dos sheiks do Oriente. Não é verdade? Então pensa, ele era o. Agora, sabe um ponto muito forte na vida de Jó? É que ele poderia ser conhecido simplesmente, biblicamente, por ser o homem mais rico do Oriente, e não é. A gente não conhece e admira, e quando prega a história de Jó, fala assim, o cara era o cara mais rico do Oriente, ele perdeu tudo e recuperou tudo. Não é o ponto forte dele. O ponto forte dele é espiritual. É na dificuldade que nós revelamos realmente no que acreditamos. Foi na dor, foi no caos que Jó se revelou um adorador ao Deus vivo. Diga comigo, foi no caos que Jó se revelou um adorador do Deus vivo. Foi no caos. Ele revelou a qualidade da fé que praticava e quem era. Quando as notícias ruins foram chegando, Jó correu para Deus, buscando seu socorro e misericórdia. Jó não correu de Deus, ele correu para Deus. Vamos lá? Diga comigo, Jó não correu de Deus, ele correu para Deus. Isso nos ensina que é no dia mau que nós revelamos a fé e o que acreditamos, e não na igreja. A igreja é importantíssima, porém a igreja é uma fonte de congregação, de adoração, de alimentação, mas é lá fora, é no seu dia a dia, é nos seus desafios, é no que acontece com você lá fora, é que você vai revelar a qualidade da sua fé. Quando o mundo de Jó desmoronou, ele correu para Deus. Ele mostrou-se um grande e verdadeiro adorador de Deus. E isso é justamente por esses pontos que a gente conhece a superação de Jó. A autoridade que temos na vida é reflexo daquilo, de como nós lidamos com as situações no dia mau. É isso que nos faz uma autoridade. Autoridade para falar, autoridade para ensinar, autoridade no mundo espiritual. Você é aquilo, olha para quem está ao teu lado e fala assim, você é aquilo que faz quando tudo dá errado. Então, quando tudo dá errado, o que você faz? Vai sair quem você é. Sem querer te ofender. Porque aí ó, é uma desgraça, é uma coisa. Só revela o quê? Que havia um incrédulo aí dentro, um amargurado.
uma pessoa convencida e não convertida. A gente tem que fazer essas perguntas para nós, né? No dia mau, você vai para qual direção? Qual é o seu lugar de segurança? Com quem você se envolve? Que comportamento tem? Aonde está o teu refúgio? Deixa eu dizer uma coisa para você que acha que o dia mau é o dia que você não quer falar com ninguém, que você quer correr para a cama, você quer se isolar. Está errado. O dia mau é na presença de Deus. É só assim que você supera. Eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém. É normal. Mas aí é que vem a superação. Eu vou correr para Deus. Eu vou buscar me fortalecer em Deus. Eu vou para o meu refúgio. Eu vou para o meu esconderijo. Eu vou para a minha fortaleza. Eu vou para o meu alto retiro. Eu vou para o meu lugar seguro. Jó prostrou-se, adorou ao Senhor, dizendo: louvado seja o nome do Senhor. O texto diz que Deus apostou em Jó quando Satanás o desafiou, questionando a fidelidade de Jó. Deus apostou porque Satanás diz que ele murmuraria, que ele reclamaria, e pelo contrário, ele glorificou a Deus quando tudo deu errado. A reclamação rouba energia, gente. Diga comigo, reclamação rouba energia. O processo é um espaço, um tempo de aprendizado pedagógico. Se você não aprender nada no processo, você não vai aprender. Ele é pedagógico. É para ensinar coisas a nós. Jó não perdeu apenas uma casa, ele não perdeu uma junta de bois, um filho, ele perdeu tudo que possuía, ele perdeu o seu patrimônio, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a saúde, tudo de uma única vez. Ficou até mesmo sem apoio da sua família. Sabe quando nem a esposa ficou do lado? O cara poderia falar assim: já que o senhor tirou tudo, tira ela também. Mas não, deixou ela ali. E o ponto forte é que a esposa de Jó não foi aquela parceira dizendo: confia em Deus. Jó, confia em Deus. Deus foi com você até hoje. Não. O que a esposa de Jó fazia? Amaldiçoes teu Deus e morre. É como se ela dissesse assim: como é que pode um tonto desse ainda manter a sua fé, a sua integridade? Como é que pode? É muito idiota. Cadê Deus na vida dele? Cadê Deus? Será que você não está vendo que Deus te abandonou, Jó? E ele respondia para a esposa o quê? Como fala uma tola, fala tu, mulher. Recebi o bem de Deus, não vou receber o mal? Dá a referência, por favor. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos, suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. Eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, diga comigo, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Diga comigo, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Repita comigo, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Aqui nós vemos que ele manifestou uma fé viva. A sua
identidade emergiu do seu interior e em meio à extrema dor se levantou um adorador do Deus vivo. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ela se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Na versão Almeida diz a tua sinceridade, né? Você mantém a tua sinceridade? E ele respondeu: você fala como insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, ele faz de Temar, Bildade, de Suá, Zofar, de Namate, souberam de todos os males que o havia atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois, os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Já parou para pensar os amigos chegar para visitar e não ter coragem de dirigir uma palavra a ele? E passar 7 dias e 7 noites olhando ali para a sua situação, aquele homem definhando em vida, um homem que tinha perdido toda a sua riqueza, todos os seus bens, sua família, seus filhos, perdido tudo e ainda, posterior, perde a sua saúde. Está definhando, a carne sendo coçando com cacos de telha. Ali saiu o adorador. Por que nós falamos sobre isso, gente? Por quê? Vou repetir a você, nós não conhecemos Jó porque ele foi o homem mais rico. Esse não é o ponto forte da vida de Jó. E nem porque ele voltou a ser o homem mais rico ou 2 vezes mais rico, mas sim seu poder de superação. Aliás, Jó só se tornou o homem mais rico novamente, aliás, 2 vezes mais rico, justamente pelo seu poder de superação, de vencer os seus conflitos internos, externos, de vencer a sua dor, de não se amargurar, não se azedar. Imagina a esposa, como pode um homem com a vida destruída ainda glorificar o Senhor? É a colocação da esposa. Como pode um homem com a vida destruída desse jeito ainda glorificar a Deus? Servir, permanecer servindo a Deus. Como pode isso? A gente acredita que essa é a colocação da esposa. Aliás, você leu comigo. Saiu do interior de Jó, diga comigo, uma fé viva. Diante da aflição e dor, adorou o Senhor, correu para o lugar de segurança. Pense bem, olha aqui, pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, o amigo de Jó falando isso para ele. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado.
Sua vida piedosa não inspira confiança a você? Diga essa frase comigo, diga comigo. Sua vida piedosa não inspira confiança a você? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Sabe o que o amigo dele está dizendo? Rapaz, você levantou tanta gente. Você fortaleceu tanta gente, você foi piedoso. Isso não dá esperança a você? Aí não deveria estar a sua confiança, porque você, cara, plantou coisas maravilhosas. O que a gente precisa tirar daqui? Dentro do nosso processo, nós vivemos dores muito semelhantes, não no literal, porque independente da situação que você está passando, eu não estou vendo aqui ninguém com a carne deteriorando, com uma espécie de uma lepra no corpo, carne viva, apodrecendo em vida, tendo que se coçar, porque a única forma de se coçar e se ferir mais era com um caco de telha. Bispo, por que Deus permitiu isso? Porque Deus mostrou a Satanás que existe gente fiel, que condena os infiéis. Deus, é como se Deus apostasse, não está perdido, porque se no meio de uma geração corrompida tem gente fiel e eu vou provar você. Mas sabe qual eram as palavras de Satanás? É astuto. Mas a vida dele é boa demais. Você dá tudo a ele. Se você nunca leu isso, vai ler. Aliás, tem um versículo aqui que eu amo ele. Que eu amo. Que, se não me engano, é o capítulo 1, versículo 9 ou 10, do 10, se não me engano. Deixa eu abrir na minha Bíblia aqui. Que essa é a visão linda que Satanás tem na vida de um homem de Deus, de uma pessoa que vive o seu relacionamento, a sua integridade em Deus. Olha aqui, no 10, diz assim, acaso não puseste uma cerca em volta dele? Outra tradução diz um muro, da família dele, e de tudo que ele possui? Tu não tens abençoado o que ele possui? Tu não tens abençoado tudo que ele faz? De modo que os seus rebanhos estão espalhados pela terra. Coloca aí na NVT para mim, por favor. Coloca aí na NVT. Essa visão linda. Tu pusestes um muro de proteção ao redor dele, de sua família, de seus bens, diga comigo, e o abençoaste em tudo que ele faz. Olha a palavra, vê como ele é rico. Parece até um tom invejoso, né? Tem razão. Ele só é fiel a ti. Tem um muro de proteção ao redor dele. O que ele está dizendo? Ninguém pode chegar perto dele, ninguém toca. De sua família. Sabe por que eu quero que você pegue isso aqui e grave isso aqui? Porque esse muro foi tirado por um período só, mas esse muro foi recolocado, e a partir do momento que esse muro foi recolocado, nunca mais. Tem uma frase que eu amo, diga essa palavra, nunca mais. Diga assim, nunca mais Satanás tocou em Jó, na sua família, nos seus bens. Diga, nunca mais Jó passou pelas mesmas situações. Nunca mais. Prestou atenção o que quer dizer isso? Foi uma vez e ele deu a resposta certa, nunca mais. Uma vez.
e nunca mais. Esse é o ponto. Agora, melhor ainda, você sabe quanto tempo durou o processo? Há alguns que dizem de 9 a 11 meses. Meses. Significa que em um ano ele passou pelo ano mais duro da história da vida dele. Em um ano parecia que a vida dele tinha acabado. E antes que aquele ano terminasse, ele foi restituído de tudo e dobradamente. E nunca mais, diga de novo essa frase, nunca mais o diabo tocou, nunca mais o diabo se aproximou, porque o muro de proteção foi recolocado no lugar. Por quê? Leia aqui. Quando a gente dá a resposta certa, é isso que acontece. Eu não sei o que o diabo tocou, eu não sei o que ele tirou de você, eu não sei o que ele roubou de você, eu não sei pelas dores e humilhações que ele fez você passar ou está fazendo, mas se você entender essa palavra e der a resposta certa, nunca mais, diga a palavra mais uma vez, nunca mais você vai passar pela mesma situação, nunca mais você vai passar pela mesma dor, nunca mais você vai passar pelos mesmos problemas financeiros, nunca mais você vai passar pelo mesmo problema familiar. Ele viveu tudo intensamente, ele perdeu dinheiro, ele perdeu seu patrimônio, ele perdeu sua riqueza, ele perdeu sua família, que ele perdeu os 10 filhos que ele tinha, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu tudo, ele não perdeu Deus. Quando ele deu a resposta certa, esse muro foi recolocado e nunca mais, isso para mim é muito inspirador. Diga novamente assim, nunca mais. Sem fé para dizer assim, nunca mais o diabo vai tocar em absolutamente nada que é meu. Diga, nunca mais o diabo toca na minha casa, na minha família, não toca nos meus bens, no meu patrimônio. Diga, nunca mais. Aí ele é a resposta que nós damos. Sua vida piedosa não inspira confiança a você? Seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa e os filhotes da leoa se dispersam. Quando uma pessoa constrói uma vida em Deus, ela pode no dia mau lançar mão e dizer adeus. Sabe o que Jó dizia? Lê essa frase aqui bem forte comigo. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive e depois que o meu corpo estiver destruído sem carne, eu verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Eu sei que o meu Redentor vive e eu verei. Meu Deus, não perdeu a fé, não perdeu a esperança. Está naquele estado de dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e eu verei com esses olhos, eu verei. Isso nos ensina muito.
ao dizer eu sei, ele está mostrando convicção. Ele não disse eu acho. Diga assim, ó, ele não disse eu acho. Diga, ele disse eu sei que o meu Redentor vive. Não é forte? Não, eu não acho que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive e eu o verei. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu ainda não entendia. Deixa eu falar uma coisa a você, ó. Diga comigo, certo é que falei de coisas que eu ainda não entendia. Diga, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Certamente tinha coisas dentro de Jó que ele precisava aprender. Tinha coisas que ele não conhecia. E Deus estava trabalhando para que coisas fossem eliminadas, inclusive o capítulo 3, versículo 19 mostra uma delas, que é o temor interno de nunca estar descansado, sossegado no Senhor. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito. Diga comigo, meus ouvidos já tinham ouvido falar, ou já tinham ouvido a teu respeito. Diga comigo, mas agora os meus olhos te viram. Sabe, é o que você é conhecer, o que é você conhecer a Deus por ouvir falar e a partir daí você conhece a Deus por vê-lo? Sabe o que é você conhecer a Deus pelo testemunho de outro e aí a partir daí você começa a ter o seu testemunho? Sabe? É isso que Deus quer. Deus não quer que você conheça a Ele pelo testemunho do outro. Deus não quer que você conheça a Ele pelo meu testemunho, pelo testemunho da bispa, pelo testemunho do irmão, pela história. Ele quer que você o conheça pelas suas experiências com Ele. Esse é o ponto forte. Ele precisava passar por esse processo. Ainda tinha coisas para ser mudada, lapidada, podada, talvez manias, hábitos, não sei, a Bíblia não é clara a esse respeito. Mas no diálogo com Deus, Jó faz perguntas a si mesmo. E às vezes nós precisamos parar e fazer perguntas. Sabe, perguntas a nós, questionando, entender os motivos, por que faço o que faço? Diga essa frase comigo, diga, por que faço o que faço? Aí você tem que parar e perguntar, fazer outra pergunta, por que eu tenho esse comportamento? Por que eu ajo assim? Por que eu tenho essa atitude? Está entendendo ou não? Sim ou não? Por quê? Por que eu tenho essa reação? A partir do processo, Jó passou a conhecer a Deus de forma, diga comigo, revelada. E tem mais uma coisa que talvez seja um dos pontos mais fortes. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Posso repetir? Diga comigo, depois que Jó orou por seus amigos. Por quê? Quando você vai seguindo na leitura, esses amigos que foi ver para consolá-lo, se tornou um peso para ele. Os amigos já começaram a acusar ele de pecado. O que você fez de errado, Jó? O que tem de errado na sua vida? Você fez coisas erradas, tem alguma coisa aí. E os amigos pesaram a vida de Jó. Vamos novamente. Diga comigo, depois que Jó orou por seus amigos. Quem são esses amigos? Amigos que pesaram, amigos que julgaram, amigos
que imputaram erro e pecado na vida dele sem que ele tivesse cometido. O Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. O dobro de tudo que tinha antes. Sabe uma coisa que me encanta? Depois que Jó fez o quê? Já parou para pensar que o miserável, o quase indigente, teve que orar pelos amigos que estavam por cima? Sabe o que significa isso? Autoridade espiritual. O miserável não tinha mais dinheiro, mas tinha autoridade espiritual. As respostas que ele deu, o poder de superação, fez dele uma autoridade no mundo espiritual. Fez dele uma autoridade no mundo espiritual. A oração que ele faria pelos amigos ia poupar os amigos de algo pesado vindo de Deus. Só que ao mesmo tempo, a capacidade perdoadora, a capacidade de orar. Ontem a bispa estava compartilhando uma coisa com a gente. Os 3 primeiros livros da bispa, que é o Mudança de Vida e o Troque Tudo por Amor. E Desperte o Gigante chamado Fé. Todos eles foram em momento de dor. Ela teve vários momentos desafiadores. No momento de dor muito grande, no momento de dor, inclusive aqui na igreja, no momento de decepção, de muitas traições, muitas pessoas que ela se sentiu traída por elas e ela foi tomada por um sentimento que ela mesma fala que foi uma guerra interna. Ela saiu e ela foi escrever o Troque Tudo por Amor. Porque naquele momento ela não tinha amor para dar. Ela estava ferida. Ela estava, mais ou menos assim, vontade que morra meio mundo. E aí como é que você vai escrever um negócio falando sobre amor, sendo naquele momento você está magoado, sentido? E dali nasceu o livro Troque Tudo por Amor, no momento de dor. Como os outros 2 primeiros livros, Mudança de Vida e o Desperte o Gigante chamado Fé. Então, às vezes nesses momentos de dor, é a resposta que nós vamos dar, né? É a resposta que nós vamos dar. Que resposta vamos dar? Nesse momento de dor, dela também se levantou, eu me levantei. Porque nessa fase eu não estava no altar. Eu era praticamente somente a bispa. Eu atuava mais na parte administrativa da igreja. E nesse momento da dor dela, que ela saiu, né, como esse momento de cura dela, e escrever, foi o momento que eu também me levantei. E que eu me levantei, e que Deus foi trabalhando coisas na igreja, que são tão importantes, né? Vocês sabem que com a própria, quando eu me levantei com a força que Deus me deu naquela época,
eu me tornei uma estrutura importante para a igreja, do qual a maior parte das igrejas, vocês sabem que esse templo aqui é o templo mãe, é de onde todas as saíram, e de onde todas que não se mantinham, que não tinham estrutura, foram mantidas. Saiu daqui. Então, em momentos de dor, são momentos importantes, momentos de crescimento. Agora, qual a resposta que nós vamos dar? Está entendendo o que eu quero dizer? Qual a resposta que nós vamos dar? Desânimo? Para onde vamos nos refugiar? Cama, remédio, medicamento? Voltar a fazer o que fazia antes? Né? Porque tem um momento que você precisa muita unção, muita graça para não dizer dane-se. É verdade ou não é? Sim ou não? Dane-se. Mais ou menos igual a mulher de Jó. Do que te adiantou? Do que te adiantou? Do que valeu? Todos os seus irmãos e irmãs, todos que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 junta de bois e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gêmima, a segunda de Késia, e a terceira, o de Querem Rapuk. Bons nomes para você se inspirar, né? Filho, neto. Nunca mais esses meninos vai te perdoar na vida. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, fala assim comigo, diga, depois disso, mais uma vez, depois disso, Jó viveu quanto tempo? Será que em algum momento ele não achou que a vida tinha terminado ali? Será que em algum momento ele falou assim, acabou minha vida, acabou, o que mais eu tenho para fazer? Será que ali naquele momento ele não disse assim, os melhores anos já foram? É verdade ou não é? Meus melhores anos já foram, terminou. E a verdade é que ele estava apenas começando. Eu acredito que muitos de vocês estão apenas começando. Vamos falar profeticamente, eu estou apenas começando. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e seus descendentes, e os descendentes dele até a 4ª geração. Foi vendo uma por uma. Uma por uma. Que alegria, né? Viu a primeira geração, cresceu. Veio a segunda geração, cresceu. Veio a terceira geração. E Deus deu tanta longevidade a ele que ele viu até a 4ª geração. Quem está entendendo essa palavra? Não é o seu fim, não. Ou os melhores anos da sua vida não ficou. Os melhores anos da sua vida se você der a resposta certa, só está apenas começando.
Bispo, mas eu já não sou uma criança. E daí? Com quantos Deus chamou Abraão? Quanto? E depois Moisés? 80. E aí, o mais lindo é a gente saber, né? Ah, bispo, mas eu não tenho a mesma energia. Quando a gente o que rouba a energia da gente é envolver com coisas, é nos envolvermos com coisas que não edifica, que não acrescenta. É começar a reclamar, murmurar, isso que rouba a energia da gente. Mas quando a gente vai dando as respostas certas, vai havendo aquela superação interna. Eu sei que o meu Redentor vive, eu verei com esses olhos. Eu verei, eu sei. No nosso caso agora nós temos a história de Jó. Senhor, toda a luta de Jó, todo o processo de Jó durou 9 meses, 11 meses, Senhor. O Senhor pode fazer todo o processo de Jó, aquele 1 ano difícil, aquele 1 ano, eu gosto muito, todas as vezes que eu prego, desde o dia que o Espírito Santo me deu essa revelação, eu só prego sobre 1 ano de Jó. Eu amo falar, se ele tivesse definido a vida dele por aquele 1 ano, se ele tivesse desistido naquele 1 ano, se ele tivesse definido a vida dele por aquele 1 ano, se ele tivesse se entregado naquele 1 ano, se ele tivesse medido pelos primeiros meses daquele ano, porque antes, eu prefiro dizer assim, antes que aquele ano terminasse, ele começou o processo de glória, ele começou a ser restituído, começou o processo da restituição, começou o crescimento na vida dele. Porque o processo da restituição, porque Deus foi devolver o patrimônio, Deus foi restituir na riqueza, Deus foi restituir nos filhos, vieram os netos, bisnetos, trinetos, vieram todos, a unção foi crescendo, Deus foi dando alegria, Deus foi abençoando, antes que aquele ano terminasse, começou o melhor tempo da vida de Jó, 140 anos de glória, 140 anos abençoado, 140 anos, porque superação. Vai, diga assim, diga, o Espírito Santo está falando comigo. Diga, eu não vivi o melhor tempo da minha vida ainda. Diga, eu só estou começando. Diga, os melhores anos da minha vida estão chegando. Diga, eu vou dar a resposta certa. Diga, eu não vou definir a minha vida por 1 ano. Diga, eu não vou definir a minha vida por um momento. Diga, eu não vou definir a minha vida por um momento. Diga, eu não vou definir a minha vida por um momento. Não defina a sua vida por um momento. Não defina a sua vida por um momento. Agora entra na presença de Deus e diga, Senhor, eu sei que o Senhor está falando comigo, e eu creio, eu não vou definir a minha vida por um momento. Eu não vou definir a minha vida por um momento. Eu não vou definir a minha vida por um momento. Eu não vou, porque quando Deus deu uma ordem, começou o processo da restituição, o processo de Deus trazendo de volta, o processo de Deus levantando, o processo de Deus erguendo, o processo. Nós não conhecemos a Jó, nós não conhecemos pelo tamanho da riqueza dele, nós conhecemos pela resistência, pela resiliência, pela superação. É por isso que nós conhecemos. Então, seja um exemplo de resistência, seja um exemplo de resiliência, seja um exemplo, e Deus vai te levantar, para viver o melhor tempo da tua vida, o tempo que Ele mais vai te usar, o tempo que Ele mais vai operar através da tua vida, o tempo que mais Deus vai realizar em você e através de você, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Será que não chegou o momento? Será que não passou pela cabeça dele que Deus tinha encerrado com ele? Será que não passou pela cabeça dele que Deus tinha encerrado com ele, encerrado o processo com ele? Com certeza passou pela cabeça. Muitas vezes vem aquele pensamento: Deus encerrou com você, Deus encerrou, o teu tempo já foi, o melhor tempo da tua vida já foi. Não foi, só está começando. Eles virão, o melhor tempo virá.
não. Deus vai te levantar em nome de Jesus. Quando Deus deu uma ordem, foi todo mundo visitar Jó, foi todo mundo levar presentes para Jó, riquezas para Jó, foi todo mundo lá levar de volta o que pertencia a ele, em nome de Jesus. Então diga porque Deus está falando com você. Deus está falando com você. Não defina a tua vida por um ano, não defina por um momento, não defina. É momento de superação. Seja conhecido pela sua superação, seja conhecido pelas respostas que você deu, seja conhecido. Deus vai renovar tuas forças, Deus vai renovar suas energias, Deus vai renovar o teu vigor, Deus vai renovar os teus sonhos, Deus vai renovar a tua mente, Deus vai renovar o teu coração, Deus vai renovar em nome do Senhor Jesus. Teus pensamentos serão renovados, a tua energia, o teu vigor, a tua saúde. Deus vai te dar longevidade, Deus vai te dar unção de vigor, unção para ir e viver e realizar tudo que Ele tem com você e através de você, em nome de Jesus. Encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir. Isso. Mas vou me levantar. Se levanta. Ouvir a tua Se levanta. voz. Se levanta. Eu não vou desistir. Se levanta. Se levanta. Se levanta. Vou me encher de sonhos. Se levanta. E um novo espírito. Se levanta. Eu vou possuir, mas vou me levantar. Vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir. Vou me encher de sonhos e o novo espírito eu vou possuir. E o que está em ruínas, destruído em minha vida, no Senhor vou reconstruir. Se levante. Ele é o Deus que restaura vida. E Ele está restaurando vidas aqui. Tira o homem do E Ele está restaurando sonhos. e o faz vencer. Ele está restaurando a unção. É o Deus A unção para romper, a unção para avançar, a unção para crescer. sonhos que foram perdidos. Acredite. Mas hoje podemos viver. Ele é o Deus que restaura vidas. Ele é. E tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Ele é o Deus que restaura vidas. Superação. Que tira Superação. o homem do pó e o É manhã de superação. fazedor. É dia de superação. É dia de superação. Dê a resposta. Você que estava abatido, desanimado, se levante. Se levante. Como diz a letra da canção, eu vou me levantar. Se levante. Se levante, porque a Bíblia diz que o homem pode até tropeçar, mas não vai ficar prostrado, porque Deus o toma pela mão e o levantará. Eu não vou desistir. Você pode dizer isso? Diga. Vou me encher de sonhos De sonho e um novo espírito. e o novo espírito eu vou possuir, mas vou me levantar. Vou ouvir a tua voz. Ouvir a tua voz. Eu não vou desistir, não vou.
vou me encher de sonhos e o novo espírito é isso que precisa entrar dentro de você. eu vou possuir, e o que está em ruínas, destruído em minha vida, no Senhor vou reconstruir. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura, que foram perdidos, podemos viver. Não abre seus olhos. O muro de fogo foi colocado ao redor de Jó, dos seus bens, da sua família. E ele se tornou muito mais rico do que jamais foi. Leia aqui, por favor. Diga comigo, então Jó. Então morreu em idade. Lê em voz alta. O quê? Muito avançada, mas com qualidade de vida, no propósito, honrado, glorificado. Coloque isso no teu espírito. Deus fala palavras profundas aqui. Agora tem que entrar no teu espírito. É o que vai te tirar do lugar que você está. É o que vai fazer com que você dê a resposta certa e sofra essa unção de restituição, de restauração. Imagine, ele poderia naquele momento olhar para aquela mulher e dizer assim: você pesou meu fardo, você pesou a minha cruz. Como é que eu vou perdoar você? No momento que eu mais precisei de você, você não esteve comigo. Ele poderia ter olhado para aqueles amigos e dito: vocês pesaram a minha vida. Minha vida foi pesada por vocês. Vocês não são meus amigos e eu não quero mais amizade com vocês. Não, ele orou pelos amigos. E naquele momento que ele estava orando, ele estava recebendo a unção de restituição. Entende o que o Espírito Santo fala conosco? Isso é ser maior por dentro do que por fora. Isso é ser grande por dentro. Entenda a mensagem. Porque talvez muitos, pelas dores, pelas decepções, parece que o melhor tempo da tua vida já foi. Que o melhor tempo ficou no passado. Mas não. É a resposta que vai transformar esse novo tempo. Um tempo de restituição, um tempo de restauração, um tempo de grande prosperidade, de muitas alegrias e muita longevidade. Muita. Recebe.
recebe a cura, Recebe. recebe a unção, Recebe. unção de ousadia, Unção. unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, Recebe. Recebe. unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, Recebe a unção. recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eu declaro sobre a tua vida essa unção. A unção de cura, a cura que cura o teu interior, as tuas emoções, que cura o teu destino, que cura o teu passado. Eu declaro essa unção sobre a tua vida, que cura o teu financeiro, que cura o teu familiar. Recebe a unção de ousadia, a unção de força, a unção de coragem. Tem os teus sonhos renovados. Essa mensagem fala conosco. É possível que Jó tenha pensado em algum momento que sua vida tinha terminado ali. É difícil a gente voltar a sonhar, mas ele voltou e viveu um tempo mais glorioso do que jamais tinha vivido. E eu declaro sobre a tua vida esse tempo. Eu declaro esse tempo de unção, de fortalecimento, de renovo. Que Deus renove os teus sonhos, e não só renove os teus sonhos, que te dê unção e a capacidade de viver cada um deles. Que Deus te dê unção para realizar coisas que você não imaginava que era capaz. Que Deus te dê a unção para dar a resposta certa a cada situação, a cada circunstância. Que Deus te dê a unção para você crescer mais agora do que jamais cresceu. Que Deus te dê unção para você crescer agora em tudo, em todas as áreas, mais do que você jamais cresceu. Que Deus te dê unção para você realizar muito mais agora. Muito mais capacidade, muito mais força, muito mais coragem, muito mais ousadia, muito mais habilidade, muito mais poder de realização, muito mais. Que Deus te dê essa unção. Receba ela em nome do Senhor Jesus. E saia daqui em nome do Senhor Jesus para viver. Lembre-se, aquele ano não terminou. Aquele ano não terminou. Se foi 9 meses, aquele ano não terminou sem que Jó vivesse a reviravolta, a mudança do seu cativeiro. Esse ano não vai terminar sem que mudanças incríveis, radicais, dramáticas aconteçam na sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, eu profetizo, esse ano não vai terminar sem que você viva coisas incríveis, poderosas, sobrenaturais. Esse ano não vai terminar em nome do Senhor Jesus. Você começa esse tempo de restauração, de restituição em nome do Senhor Jesus. Esse tempo que será o melhor tempo da tua vida em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém?